da última discussão da gente sobre o formulário, e aí o professor Lenivaldo aqui foi quem fez a formatação, né? Vários professores enviaram perguntas e ele fez aquela organização. E aí ficamos de conversar contigo para ver de que forma a gente poderia trabalhar para fazer essa formatação do banco de dados da pesquisa, não é isso? Ontem até tive uma reunião não, foi uma palestra da ABEC que eu assisti, e a tendência das revistas, que eu nem estava sabendo, mas a tendência das revistas é abrir os bancos de dados de todas as pesquisas, e no futuro vai ser obrigatório, ou seja, qualquer pessoa que for ler uma pesquisa, ela vai poder entrar no banco de dados da pesquisa para ver todos os dados, e se quiser replicar, então, essa é a ciência aberta, né? A tendência da ciência aberta. Então, nós estamos andando nessa linha aí já, né? Então, gostaríamos muito de que a gente depois organizasse para que até as pesquisas que a gente for publicar, a gente bote também em anexo o banco de dados, o link para as pessoas abrirem e pesquisar os dados. Bom, aí eu deixo o Lenivaldo contigo aí para ir conduzindo aí. Bem, Fabrício Crisólogo. Ô, Fabrício, nós estamos no meio de uma salada mista aí, tropical, russa, uma salada com diversos ingredientes que foram se montando a partir de uma construção de proposta de pesquisa que foi sendo pensada paulatinamente. Né? Tem uma análise da produção animal, material biológico. Depois entrou uma dimensão social, depois entrou uma dimensão econômica, de renda, depois uma dimensão que a gente chama de capital social e reciprocidade, que são categorias de análise que outras ciências usam aí, por isso que eu digo que é uma salada, é multidisciplinar, a perspectiva de análise. Então, nós estamos, em certa medida, tentando correlacionar com o maior número de possibilidades possíveis de associar variáveis para entender a dimensão de uma sobre outra. Então, por exemplo, há a perspectiva de identificarmos se a família de agricultor que tem uma sensibilidade ecológica maior em detrimento de outra, tem também maior renda, maior qualidade de vida, maior vida social, maior vida em cooperativa, isso a partir dessa dimensão ecológica que nós correlacionamos. Se aqueles que têm conhecimento histórico do bioma, sobretudo da flora local, da caatinga, aqui no Nordeste, se estes têm também um diferencial nessas dimensões faladas anteriormente com relação aos demais. E aí, eu diria que nós estamos frente a uma situação de coleta de dados primários, de uma modelagem de armazenamento desses dados, mas também, sobretudo, e é isso que eu tenho insistentemente brigado com o pessoal, do que eu chamo de tabelas de saídas, que eu acho que facilitaria o teu trabalho, ajudaria, de nós termos já moldado, desenhado, que tipo de análise, que tipo de variáveis nós queremos associar, em que modelagem queremos associar, para já te dizer, vamos montar um banco de dados dessa forma X ou Y, a linguagem, a estruturação, essas questões técnicas, desde que receba informações vindas de uma planilha de Excel, por exemplo, para a gente não faz diferença, tá? Essa é uma questão técnica aí do seu trânsito, mas que permita que nós possamos fazer o maior número de análises possíveis. Então, por exemplo, né, eu tenho uma categoria de questões lá dentro que trabalha o que a gente chama de reciprocidade e capital social. Mas eu não analiso isso a partir de uma única questão. Há uma modelagem que o professor, como é o nome do colega da UFAO, tá com o teu áudio fechado.
É o Jacques Alain. Sim, o Jacques vai dizer para a gente que se esse conjunto de questões aqui, da 30 aqui, hipoteticamente, da 30 a 37, me dá um intervalo entre 0 e 1, eu tenho um nível de capital social satisfatório. Então, esse conjunto de questões vai me dar um indicador. Em outras situações, uma única questão me dá um indicador. O nosso esforço é nessa perspectiva. Agora, viu, Crisólogo? É isso que eu tenho dito. Todo mundo tem que dizer quais as tabelas de saída que querem, que análise quer fazer. Né? O que vocês querem fazer teste T de alguma análise aí uma coisa simples, o teste T, por exemplo, de alguma análise aí das agrárias, que vocês vão coletar material biológico, porque é isso que vai direcionar, né, o que o Fabrício vai trabalhar, na minha percepção, é assim que eu estou vendo. Porque se a gente só monta o banco de dados, recebe os dados, explora eles superficialmente, a gente está perdendo possibilidades de N proposituras, de escrever N artigos, de criar novas propostas de pesquisas. O que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que a gente tem que espremer a laranja no sentido de que essas informações precisam dar o maior número de suco possível. E, Fabrício, contamos com a sua experiência, a sua propositura. O professor Adilho já deve ter conversado com você, vim no sentido de colaborar, de fazer propositura mesmo, de dizer, essas outras análises aqui podem ser feitas, ou não é melhor ir por essa direção aqui, entende? Nesse espírito de trabalho que a gente está. E, evidentemente, como toda coisa acadêmica, no processo de aprendizagem também, com a curva de aprendizado já criada, mas também no processo de construção, aprendendo. Crisólogo? Como o Fabrício, não sei se já estão trabalhando aí em Piracicaba presencialmente, mas seria interessante você ter uma reunião com o Adib Filho e o Adib Pai, os dois, ou em separado, mas aí, porque eles têm perspectivas que você pode discutir aí com eles dentro do questionário, da parte de agrárias e da parte também de levantamento de isótopos estáveis. Essa parte de coleta de material humano, tal. Então, o Adib está com isso e o Paulo está com a parte de coleta de material animal e vegetal. Então, assim, eu estou acompanhando, estou mais coordenando e articulando, então, mas eu posso até colaborar, mas a colaboração principal vem dos professores daí, dessa parte de bromatologia, de coleta de material humano para isótopos estáveis e de coleta de material animal, tá certo? Então, é uma questão que você pode resolver com eles aí também, né? E essa parte mais que o Lenivaldo estava falando, da parte social, aí está aqui a professora Conceição, o professor Lenivaldo e o Jacques Alan, são 3 professores, e também a gente pode estar discutindo aqui, né, Lenivaldo, e passar mais aprofundada essa demanda que você falou agora aí. Retomando aqui, só um minuto, viu, Fabrício? Veja, sim. O instrumento de coleta, ele está numa propositura aí, que você teve acesso, que na última reunião tem pequenos ajustes para fazer neles. Eu diria que a partir da sua visão, de sua leitura dele e de suas proposituras, nós podemos ajustar e muito o que está se pedindo ali, de uma forma que seja mais simples de se jogar no banco de dados. Você deve ter visto, ali tem algumas perguntas que vai trazer uma informação que a gente chama quali, né, qualitativa, que, como dito anteriormente, no seu conjunto a gente pode transformar ela no intervalo para depois analisar. A parte de editoração dele, que facilite jogar no banco de dados, é questão de que eu estou dizendo o seguinte, pode ser mexido nesse instrumento de coleta no sentido de ajustes, né? Porque a gente ainda vai fazer uma última leitura com o grupo e vamos... Desculpa, deixa eu só desligar isso aqui. Lenivaldo, poderíamos deixar o Fabrício falar. Vejam. Poderíamos deixar o professor
Ah, tá. Para mexer nesse instrumento aí. Eu e o professor Adib, a gente não teve muita oportunidade de conversar, porque eu assumi recentemente, aí ele tá, acho que se eu não me engano, ele tirou férias, ele retorna na próxima semana, né? Mas eu dei uma olhada que amplo, né? Pelo que eu percebi, teriam alguns grupos, né, de algumas linhas de pesquisa, não tão diferentes, mas que seguem o mesmo caminho. Lá em Piracicaba, as atividades voltaram, acho que parcialmente, né, presencial, mas eu ainda não tô lá, eu retorno no dia 4, a partir do dia 4, porque eu tô de quarentena, infelizmente. Mas a gente já tá se programando para conversar mais específico sobre esse instrumento, sobre o questionário, enfim, até para eu entender melhor. Só deixa eu perguntar, as coletas ainda não iniciaram, né? Porque precisa primeiro dessa estrutura, isso? Aí a necessidade de vocês é tentar delinear um, uma melhor forma de construir esse banco de dados para depois fazer as análises, né? Uma coisa que eu achei bastante interessante que o professor Lenivaldo comentou é pelo menos definir as análises primárias, né? Qual o objetivo de cada linha de pesquisa, de cada grupo desse questionário. Isso facilitaria bastante depois para a construção desse banco de dados, né? Mas o que eu penso, que eu gosto de fazer é unificar um banco de dados contemplando todas as linhas, todas as questões importantes depois para ser analisado, né? Não sei se vocês pensam de alguma forma diferente. Eu acho que é importante, exatamente, parece que as coisas vão acontecendo na sequência lógica, né? E depois da conversa, uma professora lá da Fiocruz, e ela falando que hoje é importante a gente, antes de iniciar qualquer pesquisa, por simples que seja, a gente fazer todo o planejamento do que vai coletar de dados, porque se está no meio do caminho, você quer ir para outro lado e não dá mais, você perde todo o recurso, todo o tempo, né? Então, mais importante que a pesquisa é o planejamento, porque você pode fazer Sim, o planejamento e fazer a pesquisa depois, ir para o momento e tal, mas se você estiver no meio da pesquisa e tiver tudo errado, a forma, a metodologia estiver errada, pronto, você perdeu todo o seu trabalho. Então, é isso que eu acho que a gente tem que fazer agora em dezembro, dar uma trabalhada nisso para em janeiro a gente cair em campo, sabe? Inclusive, o professor Lenival uhum, tinha falado da gente fazer uma visita piloto a alguns produtores para fazer o questionário, né, para sentir como é que anda e tal. Eu estou aguardando também o ADB enviar o material de coleta de animal e humano também, ele ficou de enviar. Mas a gente tentar fazer esse piloto, mas deixar tudo redondinho para quando for em janeiro, fevereiro, a gente está indo para o campo mesmo, já fazer as entrevistas. Então, é isso. Então, o que você puder colaborar em relação a isso, você vai dando as informações, sei lá, puxando aí a gente, tá certo? Porque eu uhum. não tenho muita experiência nessa parte, o Lenivaldo tem mais, que já trabalhou bastante com isso, mas eu não tenho experiência nessa parte de banco de dados. Entrevista, a gente já fez naquele formato na mão, né? Ainda sem a gente ter muito essa Isola, preocupação. Oi. eu acho que era importante, e é isso que eu estou entendendo que o Fabrício está dizendo que facilitaria o trabalho dele. Por exemplo, eu estou trabalhando essa parte da microeconomia. Eu desenho, literalmente eu desenho que variáveis eu preciso correlacionar. Então, eu estou dizendo que a questão 8 e a questão 20 do questionário, eu preciso fazer uma análise por unidade visitada e por conjunto de unidades. E aí eu tenho o que eu chamo de tabela de saída. Literalmente, a tabela graficamente construída, ou em linha mesmo, dizendo, analisar a variável tal, vai gerar a tabela tal, que vai me dizer se o nível de renda tem influência sobre a decisão de participar de cooperativa ou não, ou ao contrário, tá? Então, eu acho que a gente podia pedir
ao Jacques, à Conceição, aos demais professores colaboradores, que pudesse visualizar o que vai ajudar eles a fazerem suas análises, escreverem seus relatórios e desenhar literalmente essas tabelas. Porque isso tanto facilita a montagem do banco de dados, que, Fabrício, saliente-se que é um banco de dados que vai receber uma informação de um outro banco de dados, que é o resultado da pesquisa do Adib Júnior lá, que é a questão da nutrição, dos isótopos, que está sendo vai ser montado e feito análise em outras instituições. E depois nós vamos correlacionar com esse banco de dados. Aí precisa conversar isso com a Adib junto para ver como é que a gente deixa esse banco de dados capaz de ser correlacionado com o outro lá. Que é uma questão técnica, eu só estou chamando a atenção para a gente não esquecer disso. E aí vocês conhecem a melhor forma de fazer. Então, Crisólogo, eu acho que a gente, assim, pedir para os demais colegas, literalmente, dizer o que precisa de análise, que tipo de teste vai fazer, que tipo de variáveis vai correlacionar, e com esse material pronto, isso vai facilitar a vida de compreensão do conjunto da pesquisa e o trabalho do pessoal do TI. Eu não saberia dizer quais os testes estatísticos, até porque eu fui ver ultimamente a prova de mestrado, tem um monte de teste lá que eu nunca nem ouvi falar, né? Porque quando eu estudei não tinha, ninguém usava aquelas coisas lá que eles estão botando agora. Então, mas aí a gente dizer essa correlação é simples, né, Lenivaldo? Saber o que quer realmente de informação daquelas perguntas lá. E aí o Fabrício iria fazer os testes dele aí, dizer o que é mais atual, o que está se utilizando mais. Os testes estatísticos nem são tão necessários agora ser definidos, né? Porque provavelmente vai mudar alguma coisa no decorrer da coleta de banco de dados, até depois da coleta dessas informações pode mudar alguma coisa, né? Mas essa questão da objetividade de cada item desse instrumento é bastante importante, porque se tem alguma questão que está relacionado, que eu dei uma olhada bem rápida ontem, isso vai auxiliar bastante depois para deixar mais fácil de compreender o banco de dados, de visualizar ou de até buscar alguma informação, né? Dá para fazer de várias formas, eu acredito. Eu tenho mais experiência com a parte quantitativa, qualitativa, quase não trabalhei. Eu venho de uma área de genética, então é um pouco mais diferente. Mas é bom definir esses objetivos, né, o que quer ser feito com cada... quais são as linhas, né, de estudo desse instrumento, né? O que vocês querem que retorne para vocês depois. Fica mais fácil de montar o banco de dados, né? Exato. O que se pensa, Fabrício, é assim, o banco de dados está montado e alimentado. E aí, numa situação hipotética, o professor diz, olha, Fabrício, os agricultores que têm um maior nível de formação escolar têm também maior capacidade de volume de comercialização e de pontos de comercialização. E aí o Fabrício puxa lá no banco de dados essas duas informações e apresenta o gráfico, a tabela, o que for a informação quant. O pesquisador, com essa informação, vai escrever o relatório dele. Agora, é evidente que eu estou pedindo isso para a Conceição, para o Jacques, porque essa é uma dimensão qual e quant, em que eu defino intervalos de que as informações qual vai me levar a uma informação quant, e eu posso fazer uma análise cartesiana disso. Eu escrevo na dimensão antropológica, mas eu mostro também na dimensão cartesiana. Eu não sei se você conhece, Fabrício, mas isso é o que mais ou menos o SPSS, um software aí que o pessoal Qualia usa por muito tempo. É mais ou menos isso que faz. Ele categoriza a partir da frequência das respostas, do maior número de respostas, e nessa categorização ele cria
uma informação quântica. Talvez, se você não conhece, eu sugiro aí com as devidas vênias, que dê uma olhada, porque entendendo como o software é um pouco de entender como é que a gente vai misturar essa dimensão qual e quanti, como você falou que é mais da área de genética, aí talvez isso ajude, viu? Com as devidas vênias. Para quem é da área aí, é bem fácil, o ESPSS. Eu não conheço esse software, mas vou pesquisar ele. Uhum. Ele é gratuito? Como é que... Eu acho que não. Ele tem aí umas versões gratuitas, ainda incompleta, mas pela gratuita dá para entender como é que funciona. Bom, eu acho que, então, nossa atividade daqui para frente vai ser fazer esse planejamento, né, Lenivaldo, com cada professor e passando para o Fabrício, enquanto ele vai entendendo também lá o processo, lá o projeto. Eu diria que, assim, eu sugiro que, assim, ele se aprofunda no instrumento, faz sugestão do instrumento para a gente, porque uma leitura de quem é dessa área também tem muito peso e as sugestões, ao tempo que ele conversa com a Adib Pai e Filho aí. E o Paulo também, o Paulo... A galera daí. Enquanto aqui a gente, Crisólogo, pede aos colegas que definam de uma forma mais objetiva o que quer realmente do banco de dados, retirar do banco de dados, que é para facilitar o trabalho dele. Uhum. Tá certo. Eu preciso mesmo conversar com o pessoal daqui, porque tem uma parte também biológica, né, de coleta de amostra, enfim, Isso. que é o pessoal que vai fazer aqui, né? Não sei ainda como vai funcionar. Não, a gente vai fazer as coletas todas aqui e vamos enviar para aí. Então, os resultados, tal, vão ser, algumas análises vão ser feitas aí. Mas quais as informações que vamos querer? Então, tem 3 professores aí, né? Que é o Adib, que é a parte mais de bromatologia de nutrição animal, o Adib Filho, que é da parte de coleta vai coletar unha, água, essa coisa para ver sobre a alimentação humana aqui do pessoal, e tem o Paulo que vai alimentar os alimentos dos animais e a correlação dessas plantas aqui com o que os animais comem, e correlacionar com a parte de nutrição dos animais, que é o que o professor dele vai querer. Então, a gente vai ter uma visão geral, né? A gente vai ter uma visão da região em termos sociais, econômicas, produção animal e nutrição humana. Então, vai ser essas 4 linhas praticamente que teremos. É bastante amplo, né? Bastante coisa. É bem amplo. Se quiser botar genética também, a gente consegue. Fazer a genética dos animais produzidos. Seria interessante. Tá. Eu vou só esperar. Só estou aguardando o professor Adib voltar das mini férias dele, para a gente poder conversar melhor sobre esse instrumento, até porque acho que tem um relatório bem próximo, né? Tá olhando a FAPESP. Eu não sei. É no meio do ano, se eu não me engano, já é para ter um relatório agora no início do ano. Estou em dúvida, porque o projeto começou em fevereiro. Eu creio que em fevereiro a gente já tem que fazer o primeiro relatório anual. Já tem que entregar esse primeiro. Mas a gente tem trabalhado, né? A gente tem trabalhado o ano inteiro nesse planejamento, nessa discussão, levantamento de coisas e tal. Criação da equipe, a gente tem muita reunião feita aí. O material para mostrar a gente tem, até porque em pandemia a gente não pôde se encontrar, não pôde viajar, não pôde ir a campo. Sim. A universidade fechada. Bastante, né? Então, a gente vai pedir uma prorrogação também. Então, contamos que, estava falando com o professor Adebe, que a gente está iniciando em outubro, tá certo? 2021, praticamente. Então, nós vamos pedir esse tempo que passamos aí para frente também, para que a gente comece a trabalhar para frente. Até porque a gente não conseguiu nem pagar as bolsas aos estudantes que têm as bolsas, né? Nossa. Porque a FAPESP não deu retorno. A FAPESP pediu uma coisa, aí um aluno perdeu uma disciplina. Não pode, aí muda de aluno, aí não pode. A gente está em busca de algum aluno que não perdeu nenhuma disciplina, porque até isso a FAPESP olha. Se ele perdeu e depois fez a disciplina, então... Mas para eles, o aluno é péssimo. Então, é as coisas assim que a gente não...
Mas essa burocracia, Não, a gente está ainda sem conseguir funcionar, tá certo? E antes de você entrar, estava falando aqui com o professor Lenivaldo também que a questão dos recursos, eles são muito amarrados e a gente não previu essa ida de estudantes, até os agricultores. Então, a gente vai ter que... Estamos, né, tentando recurso para ver se faz essa parte, porque fica tudo engessado se a gente ficar andando junto para um lugar. Vai 10 pessoas para um lugar só, não pode. Tem que distribuir esse pessoal, cada um com seu recurso, para ele chegar na ponta, trazer o material, as informações. Então, mas estamos aí caminhando, tá certo? Então, eu acho que janeiro, fevereiro a gente realmente começa. Então, temos aí dezembro, esse final do ano, para a gente dar essa planejada, para no próximo ano a gente voltar já para campo, né? Para iniciar mesmo no campo. Sim, tá certo. E se eu precisar conversar com alguém, tirar alguma dúvida, eu posso falar com vocês diretamente? Eu tenho mais alunos? Sim. Sim, pelo WhatsApp eu acho mais rápido, né? Porque às vezes nem sempre e-mail, Tá se no você grupo qualquer do coisa, Zap? a gente tem essa burocracia. Hein? Tem um grupo de Zap lá e o Clécio... Tem um grupo, vou colocar ele no grupo também. E, Lenivaldo, você pega o e-mail dele para tentar colocar ele no Classroom, porque eu tentei com o e-mail já, viu, preciso de Fabrício? Eu não informações consegui sua. dele. E-mail, nome completo e CPF, para pedir aqui na nossa instituição que crie um e-mail institucional para você. Porque o Classroom, como é convênio com o Google, o Classroom só admite acesso com e-mail institucional. Aí, com essas informações que você me manda para o Zap, eu peço que você crie aqui um e-mail institucional da UNEAL, que é a instituição que nós somos vinculados, e a partir dele eu consigo colocar lá no Classroom. Tu tem acesso a todo o material. Além disso, o grupo de Zap, né, Crisólogo? Que aí as dúvidas dele podem ser tiradas imediatamente pelo Zap. Isso. Eu vou colocar você no grupo do WhatsApp, tem um grupo do projeto, e aí vocês conversam direto com qualquer um que estiver lá no grupo. Não tem, né, questão. Se você, até 2 horas da manhã, pensar em alguma coisa e quiser, bota no grupo, no outro dia a gente responde. Se eu estiver acordado, eu respondo. Eu converso até 2 da manhã, eu converso com o povo. Eu não sei você. Tá? Porque tem gente que, já é tal hora. Eu disse, não, obrigado, você vê na hora. No outro dia, o Lenivaldo, essa semana já fiz isso, né, Lenivaldo? Eu acho que depois eu olhei a hora, era muito tarde, sei, Lenivaldo responde amanhã. Rapaz, às 21 horas eu paro. Não, tem dia que eu faço isso, mas o meu horário de produção é depois assim, depois das 10 horas, quando liga-se. Eu namoro, mas depois disso... Agora tem gente que trabalha à noite, melhor que de dia, né? Eu sou mais eu também, de manhã. Eu sou mais, assim, às vezes vem mais à noite. Também de manhã cedo. Aí depende do dia, tem dia que está mais disposto a um horário, outro eu não tenho assim um horário não, mas tem dia que à noite eu estou sem sono, aí para não ficar olhando para o teto, né? Aí eu vou fazer alguma coisa e vem um sono. Que sai. E assim vai. Bom, então, pessoal. Fabrício, qualquer dúvida, pode contactar direto no Zap, tá? Meu nome está lá no grupo, ou no privado, no meu privado, pode ficar à vontade. E a gente conversa sobre. Não, tá bom, pode deixar. Se eu puder ajudar, estamos aqui para isso. Obrigado por estar no grupo. Pode deixar que eu vou... De nossa parte, bem-vindo. Tá? Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Para mim é um desafio novo, a primeira vez que eu estou trabalhando assim diretamente com essa parte de dados, né? Só com essa parte de dados, mas acho que vai ser bem bacana, um projeto novo. Bem diferente da minha área, mas é interessante. Mas pode deixar que eu entre em contato com vocês, sim. Provavelmente eu vou ter várias dúvidas aí, eu vou perturbar bastante vocês com essas questões aí. Não é perda não, cara. É construir junto. É isso. Beleza, então. Algo mais, Cláudio? Eu tenho aqui uns compromissos. Isso. Então, vou parar aqui a gravação, tá certo?